Saint-Germain e o fogo violeta. O bem-amado mestre ascensionado Saint-Germain é o regente da era de Aquário. Ele não é o avatar da era de Aquário, pois nesta era, neste ciclo que nós estamos vivendo, o avatar é o avatar coletivo. Nós, eu, você, cada ser desperto do planeta Terra, são células do corpo do avatar desta era. O mestre ascensionado Saint-Germain é o regente da era de Aquários e também chamado Senhor da Liberdade. Até 1956, nós vivemos sob a influência da era de Peixes. O mestre Jesus, o Cristo, era o regente. A partir de 1956, o mestre ascensionado Saint-Germain assumiu a regência da era de Aquários. Essa era é a era da transmutação, é a era da purificação. Quem foi e quem é o bem-amado mestre ascensionado Saint-Germain? Este mestre teve muitas encarnações na Terra, muitas delas conhecidas de todos vocês. O bem-amado mestre esteve encarnado como o profeta Samuel. Também foi São José, o esposo de Mãe Maria, Santo Albano, o primeiro mártir da Inglaterra, decapitado no ano de 303. Foi também Próclus, o filósofo neoplatonista. Encarnou também como Roger Bacon, o primeiro cientista que nos disse que deveríamos estudar as estrelas, interpretando sua mensagem e assim poderíamos impedir certas calamidades. Também encarnou como Christian Rosa Cruz, o fundador da Ordem Rosa Cruz. Sua encarnação final foi como Francis Bacon, suposto filho da rainha da Inglaterra, Isabel I, com um conde, quando então ele escreveu as peças atribuídas a Shakespeare. E assim como Próclus, fez renascer outra vez na história do intelecto humano o platonismo e o neoplatonismo. Após essa encarnação, o bem-amado mestre ascensionado Saint-Germain obteve a sua ascensão em 1º de maio de 1684, quando foi ao trono do Sol reivindicar especialmente o poder celestial e o amor cósmico para a redenção desta doce terra. Reencarnando já como mestre no século XVIII, surgindo inicialmente como príncipe Rákóczi, que desaparece aos 62 anos, para começar a desenvolver-se a magia desconcertante do Conde Saint-Germain. O Conde Saint-Germain conviveu com as cortes da Europa, buscando impedir o banho de sangue que resultou na Revolução Francesa. O mestre ascensionado Saint-Germain obteve uma outra ascensão ultimamente. Depois de haver entregue à Terra o imenso recurso da chama violeta transmutadora, dom supremo que liberta do karma e dos castigos que os homens impuseram a si mesmos, de toda energia mal qualificada e de toda a criação humana pela lei do círculo. O mestre recebeu o seu merecimento, que foi, neste caso, o título de Deus da Liberdade. Foi confiado ao bem-amado mestre Saint-Germain a custódia do já iniciado ciclo de 2000 anos, da Era da Liberdade, onde ele tem a responsabilidade de trazer a liberdade a toda criatura, seja homem, ser elemental ou anjo prisioneiro. O Deus da Liberdade não é um terrícola, ele é originário do planeta Urano. Os uranianos são andrógenos. A relação da bem-amada deusa Pórtia, complemento divino de Saint-Germain, é de uma grande assistência nas grandes cerimônias cósmicas. Por volta de 1956, o bem-amado mestre ascensionado Saint-Germain foi ao grande sol central
pedir uma dispensação para trazer à humanidade o conhecimento da presença Eu Sou. Nesta reunião foi requerido que o bem-amado mestre empenhasse as suas joias de luz, porque a hierarquia avaliou e achou que a resposta dos filhos da terra não estariam à altura. Então o bem-amado mestre Saint Germain convocou uma reunião com a hierarquia e a bem-amada mestra Nada, juntamente com ele, empenhou suas joias de luz para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao fogo violeta abertamente. Esse fogo violeta que antes só era usado nos grandes retiros iniciáticos, e também pudéssemos conhecer a nossa realidade divina. A nossa gratidão é imensa ao bem-amado mestre Saint Germain, a mestra Nada e a toda a hierarquia, por todo o seu empenho em trazer à humanidade o conhecimento da presença Eu Sou. Mas é importante que nós nos abramos para receber essa luz, para receber toda a assistência cósmica, porque os olhos do universo estão voltados para a Terra. A experiência que nós estamos vivendo na Terra, ela é ímpar, ela é muito especial. Aproveitemos então esta oportunidade para estabelecermos juntos a era da liberdade na Terra, a era do plano divino, que vem substituir a era do karma. Até pouco tempo atrás, nos bastidores, a lei do karma gerenciava os nossos destinos. Neste momento em que a presença Eu Sou já está ancorada na Terra, pois somos milhões e milhões de trabalhadores da luz, despertando do sono da inconsciência, trabalhando com fogo violeta e com inúmeras outras ferramentas, a lei que está regendo as nossas atitudes a partir de agora é a lei do plano divino. Para a hierarquia espiritual, não importa o que você fez. O que importa é o que você está fazendo agora. É como que você está usando agora a energia divina que você recebe diariamente, através dos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Como disse um grande sábio brasileiro, nós não podemos mudar o passado. Nós não podemos mudar o que já aconteceu, mas nós podemos mudar o que está por acontecer. Nós podemos mudar o destino das coisas. É claro que Chico Xavier disse isso em outras palavras, mas o significado é o mesmo. Você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o seu futuro agora, porque as nossas ações é que determinam o nosso futuro. E o futuro é aqui e agora. A permissão tem que vir de nossa oitava. Se não vier, nem mesmo Deus pode intervir, porque não pode quebrar a sua própria lei do livre-arbítrio. A luz está fluindo através do portal do sétimo raio, através do portal de Aquários. Compete a cada um de nós nos abrirmos para recepcionar essa luz transformadora dentro do nosso coração. No início de cada ciclo, a lei cósmica permite que um avatar ou um ser especial encarne, trazendo o conceito imaculado daquele ciclo. A era anterior, que foi a era de peixes, foi regida pelo Mestre Jesus. Esta era, conforme nós dissemos antes, não tem um avatar, mas ela tem um regente, um canal, um ser que traz o conceito imaculado. O que é o conceito imaculado? É a energia pura daquele raio. O bem-amado Mestre Saint Germain é o representante desta energia pura do sétimo raio que desce sobre o planeta. Numa era anterior, nós conhecemos Deus como Pai, na era de Carneiro, onde Moisés nos trouxe esse conceito do Deus Pai. E conhecemos também o conceito do olho por olho e dente por dente. Na outra era, que foi a era regida pelo Mestre Jesus, a era de peixes, nós conhecemos o Deus Filho. E nesta era, gerenciada pelo Mestre Ascensionado Saint Germain, nós conhecemos o Deus como Mãe, o Deus Espírito Santo, a energia feminina de Deus. A energia do Espírito Santo é de um amor intenso, cuja ação transmuta, ou seja, ao fluir através de nós, essa energia pode recriar-nos a imagem do nosso eu divino. Do mesmo modo que a luz do sol, ao passar através de um prisma,
se refrata e decompõe-se no arco-íris dos 7 raios, também na consciência do Espírito Santo, a luz do Cristo é refratada para o uso no plano material, os 7 raios. A chama violeta. A chama violeta é a energia da liberdade, da misericórdia, do perdão e da transmutação. Transmutar significa alterar a forma ou a aparência. Os alquimistas medievais usaram esse termo quando tentavam transmutar metais vis em ouro, separando o sutil do bruto por meio do calor. A chama violeta é uma emanação tangível de fogo espiritual que dissolve os elementos do nosso subconsciente, que são os metais vis, e com um calor fervente, que é a própria alquimia. Ela penetra nos menores detalhes da nossa mente e da memória e varre a poeira dos séculos. A energia violeta ou a luz violeta é inteligente, luminosa e dirigida pela mente de Deus. Com toda minúcia, ela liberta elétron por elétron dos nossos abusos do passado, restaurando assim o recurso natural da luz interna. O fogo violeta é um antídoto que dissolve os enganos da falsa identidade. Ele não destrói nada, ele liberta os átomos e moléculas do espesso revestimento da imperfeição humana e restabelece a perfeição divina da alma e o seu desejo original de integridade. A chama violeta é o cumprimento da profecia. Embora os seus pecados sejam como escarlate, serão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, serão como a lã. Estamos constantemente qualificando a energia divina através de pensamentos, sentimentos, palavras e ações. A chama violeta tem a possibilidade de requalificar essas energias que foram deturpadas para que elas novamente expressem a perfeição divina. Assim como nós poluímos o nosso planeta, estamos jogando toneladas de lixo na atmosfera da Terra e também na superfície da Terra, nós fizemos o mesmo no microcosmos do nosso corpo. Os espaços interatômicos estão cheios de uma substância negra, assim como o óleo que derrama nos rios e matam os peixes. Nós também estamos vivendo esse mesmo processo internamente. Os espaços interatômicos entre o núcleo do átomo, os elétrons e os prótons que giram em torno do núcleo, estão preenchidos com uma cola negra, que, como se fosse um piche. Essa cola impede que os elétrons e os prótons possam girar em torno do núcleo do átomo, fazendo com que nós nos tornemos mais lentos, mais densos. O trabalho com a chama violeta nos permite irradiar a luz, a substância higienizadora do fogo violeta, dentro desses espaços atômicos e liberar os elétrons, os prótons e os nêutrons que giram em torno do átomo, fazendo com que a nossa vibração seja acelerada. As qualidades divinas do fogo violeta. A primeira dela é o perdão. O bem-amado Mestre Saint Germain nos recomenda que antes de nós trabalharmos com a chama violeta, nós devemos invocar a lei do perdão. Nós devemos nos reconciliar com os seres da terra e do céu. Caso contrário, se nós mantivermos o nosso coração alimentado por ressentimento e por mágoas, a luz violeta não pode fazer a asepsia necessária nos nossos campos de energia. O perdão é o amor em ação, um desejo profundo de libertar-se e de libertar aqueles com os quais estamos conectados. A lei do perdão é a manifestação de total unidade, de consciência e reverência por toda a vida. Perdoar significa compreender como as pessoas são motivadas a agir. É compreender o poder que o medo, a dúvida e os maus hábitos mentais têm sobre as pessoas. Também é compreender que a luz do Cristo vive no coração das criaturas e pode penetrar
e iluminar as suas mentes. Um outro atributo do fogo violeta é a misericórdia e a compaixão. A misericórdia e a compaixão é quando nós somos capazes de olhar para as situações equânimes, neutros, sem julgamento. Somos capazes de oferecer auxílio, de sermos amorosos, mesmo que as pessoas não estejam respondendo à altura, mesmo que as pessoas estejam agindo ainda movidos pelo seu aspecto mais grosseiro. A compaixão é uma dispensação divina, como a misericórdia também. É quando nós podemos dar a alguém mais do que ela merece, simplesmente por um amor incondicional. Uma das tônicas da chama violeta ou do fogo violeta é o ritmo. O ritmo é a habilidade de repetir simetricamente, harmoniosamente os mesmos hábitos até que se atinja a perfeição. A lei do ritmo é uma das leis do sétimo raio. Tem pouco efeito se você tomar um remédio, a não ser que ele seja dose única, uma única vez. Mas se você precisa tomar um remédio, você precisa tomar nos horários determinados, na hora certa, para que você possa obter os resultados. Na aplicação da lei divina, também é a mesma coisa. Você precisa fazer as suas práticas diária e ritmicamente, porque o que nos conduz à ascensão é a prática. Não existe outro meio. Qualquer que seja a tarefa que você escolha desenvolver, você deverá praticá-la. Seja ser um exímio expert em computação, seja ser uma exímia dona de casa, você só será uma exímia dona de casa ou um expert em computação se você treinar. No caminho espiritual não é diferente. Às vezes os mestres nos chamam a atenção porque nós ficamos 20 anos da nossa vida numa escola convencional, 4, 5 horas por dia, para aprender as coisas do cotidiano. No que tange a espiritualidade, a essa dimensão que é 90% do mundo é invisível, só 10% é visível. Se para aprender como lidar com esses 10%, nós ficamos 20 anos, 15 anos estudando, 4, 5 horas por dia, imagine para aprender e para entender o mundo espiritual. Será que se vamos a um trabalho espiritual uma vez por semana, por 1 hora, é suficiente? Não. Nós precisamos entender que devemos praticar os ensinamentos, estudar diária e ritmicamente. Caso contrário, nós andaremos num ritmo de 20 por hora e o mundo está a 200 por hora, ou a 1000 por hora, ou muito mais, porque nós estamos já na velocidade da luz. O fogo violeta também tem como atributo a justiça, o equilíbrio na balança, o equilíbrio entre o dar e o receber. Um outro atributo do fogo violeta é a transmutação. Transmutar significa alterar a forma ou a aparência. Ao longo das nossas encarnações, nós fomos criando uma película sobre película, encarnação após encarnação, nós fomos criando uma máscara que envolve o nosso chassi original. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Quando nós trabalhamos com fogo violeta, nós começamos a transmutar, a remover o véu da ilusão e a remover essas películas parte por parte, até que nós nos reconheçamos com a nossa verdadeira identidade divina, o Eu Sou. Mas o que é essa chama violeta? Por que violeta e por que chama? A chama violeta é um dos aspectos do Divino Espírito Santo. Nós conhecemos o Deus como Pai, conhecemos o Deus como Filho e agora conhecemos o Deus como Mãe. Nós conhecemos Deus como Pai, Moisés nos ensinou isso. Nós conhecemos Deus como Filho, Jesus nos ensinou isso. E agora nós estamos conhecendo Deus como Mãe. O Deus Mãe tem 5 aspectos, ou o Divino Espírito Santo tem 5 aspectos. Um dos aspectos é o amor, que é o 3º raio. O 4º raio é a pureza. O 5º raio é a verdade. O 6º raio é a paz. E o 7º raio é a transmutação ou o perdão.
Assim nós fechamos o ciclo dos 7 raios. Deus Pai, Deus Filho, primeiro e segundo raios, e depois os outros 5 raios restantes, que correspondem aos raios do Espírito Santo, ou atributos do Espírito Santo. Um dos aspectos é a chama violeta, é o raio violeta. Quando nós fundimos o raio azul no nosso coração, do lado direito do nosso corpo, com o raio rosa, que está do lado esquerdo do nosso corpo, nós formamos o raio violeta. O raio violeta, ou a chama violeta, nada mais é do que a energia do Divino Espírito Santo em ação, que é capaz de transmutar todas as criações humanas, todas as mazelas e tudo aquilo que não corresponde ao plano divino. O mestre Saint Germain diz que todos os problemas da economia, da ecologia e do governo podem ser resolvidos se durante escassos 10 minutos por dia nós entrarmos no mais profundo do nosso ser e ir ao encontro da nossa divina presença para meditar e usar a ciência da palavra falada, ou usar o mantra do homem livre. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Esse mantra pode ser modificado e utilizado para cidades, para outras pessoas, como: fulano de tal é um ser de fogo violeta, fulano de tal é a pureza que Deus deseja. O Rio de Janeiro é uma cidade de fogo violeta, o Rio de Janeiro é a paz que Deus deseja. A Terra é um planeta de fogo violeta, a Terra é a pureza que Deus deseja. Enfim, esse é o mantra do homem livre. E o homem livre, um homem ascensionado, ele tem uma aura violeta em torno de si. Porque quando nós fundimos o raio azul com o raio rosa, nós formamos o violeta. Nós entramos na frequência do Cristo. O Cristo, ou o Filho, ou o raio dourado, tem uma aura violeta em torno de si. Os registros etéricos destrutivos e o perdão. Primeiramente, nós vamos falar sobre o perdão. Os estudantes da luz devem ter sempre em mente que, sejam quais forem os erros cometidos, Deus nunca os critica ou condena, mas a cada um diz amorosamente: levanta-te, meu filho, recomece a experiência e continue a experimentar, até que finalmente consigas a verdadeira vitória e a liberdade do teu domínio divino. Sempre que alguém tiver consciência que cometeu um erro, basta invocar instantaneamente a lei do perdão, dizendo: eu invoco a lei do perdão sobre mim e sobre fulano de tal, ou sobre esta situação. Inspirar profundamente e sentir que o fogo violeta está atuando instantaneamente. O fogo violeta é a energia da misericórdia. Se você pedir, se você comandar, ele vai atuar. Ele vai trazer alívio ao seu coração. Porque de nada adianta o sentimento de culpa. De nada adianta carregar velhas bagagens que não conduzem a nada. O sentimento de culpa, ele só tem uma função: sinalizar para nós que algo foi usado de forma indevida, ou que a energia divina foi usada de forma indevida. Se o sentimento de culpa não servir para esse despertar, ele não tem nenhuma outra função. A massa da humanidade está presa à lei do círculo. Volta, encarna, desencarna, ou dorme, acorda e repete sempre as mesmas lições, inconscientes, porque ignora as leis da vida, ignora o Dhamma, ou ignora o Dharma, ou ignora as leis ou os princípios que regem o nosso sistema solar. Quando um ser desperta a sua consciência e ele começa a aprender as lições diária e ritmicamente, orando e vigiando, atento às suas ações, porque compreendeu que as suas ações determinam o seu futuro, ele começa a sair do círculo ou da roda de Sansara e entra na espiral da ascensão. O processo de ascensão, na realidade, é em espiral. Nós organizamos o ritual do perdão, que é
um ritual para ser feito num ciclo de um mês. Diariamente você faz o perdão ou faz o exercício do perdão para cada faceta da sua vida. Esse serviço está à disposição de vocês, basta vocês solicitarem a coordenação. Eu acho que é a primeira que nós devemos engatar, né? Conforme o mestre Saint Germain diz, que para o fogo violeta atuar, nós precisamos utilizar a lei do perdão, nós precisamos praticar a lei do perdão. Então esse serviço está à disposição para aqueles interessados em praticá-lo. Os registros etéricos. Até pouco tempo atrás, quando a lei do perdão ainda não estava em vigência, os iniciados precisavam passar por provas duríssimas. Vide a experiência de São Francisco de Assis e de tantos outros santos. Porém, nós agora estamos vivendo a era do plano divino. Nas eras passadas, depois de passar por longas provas, quando o ser já estava a uma porta da ascensão, ele era levado dentro de uma sala onde eram apagados os registros etéricos. Os registros etéricos é alguma coisa parecida com aquilo que nós conhecemos hoje na informática, aquele material que a gente deleta e vai para a lixeira, mas que depois você tem que limpar a lixeira, porque senão ele continua registrado. Então, nas eras passadas, os discípulos precisavam ir para um espaço específico para queimar os registros etéricos, para apagar da sua memória qualquer registro de imperfeição. Porque para nós ascensionarmos verdadeiramente, nós precisamos conhecer somente a perfeição, lembrarmos somente da perfeição. Enquanto você diz que perdoou alguém, mas cada vez que você lembra do fato, você se irrita, você não perdoou. O registro está lá, continuando a influenciá-lo no seu dia a dia. Porém, nesta era, nós temos a misericórdia divina, a compaixão divina fluindo através de nós, através do portal do sétimo raio, e nos é permitido, paulatinamente, pagar as matérias que nós estamos devendo, né? As matérias que nós estamos devendo e fazer o vestibular ao mesmo tempo para a nossa mestria. Hoje, nós temos a permissão para apagar os registros etéricos através da mentalização e dos decretos da chama violeta. Decreto para os registros etéricos destrutivos. Poderosa presença Ayam que Ayam em mim e bem-amada Mestra Ascensionada Lótus, peço e comando que o flamejante Sol Cósmico Violeta, de controle do Cristo Cósmico, e a sua flamejante força transmutadora, de 1 bilhão de sóis, entrem em ação nesse instante mesmo e libertem na luz todos os vórtices de energia mal qualificada no meu inconsciente individual e coletivo, todas as substâncias destrutivas dentro do meu corpo emocional e mental e todos os registros etéricos destrutivos dentro, através e em volta dos meus chakras, cérebro, nervos e sentidos, sangue e genes, intestinos, em meu ser e meu mundo, e em toda e qualquer parte dos meus 4 mundos de atividade, físico, etérico, mental e emocional, e do meu Deva elemental, assim como nos mundos da família humana, dos anjos prisioneiros, das forças dos 4 elementos e poderes da natureza, da República Federativa do Brasil, das 3 Américas, do mundo inteiro e mais além. E assim é, amado. Ai.